A CPI da Covid acabou e graças a Deus. Com ela, a gente viu arroubos autoritários por parte dos senadores, de muitos senadores que compõem aquela comissão parlamentar de inquérito, grosserias, falta de educação, mentiras, descompromisso com a coisa pública, desserviço à nação. Foi um verdadeiro festival de bizarrice, onde as pessoas que eram ouvidas, se não falasse aquilo que eles queriam, eram execradas, humilhadas, massacradas, tratadas com desrespeito, apesar de suas histórias e o serviço prestado ao país. Eis que essa merda dessa CPI chega ao fim. Consumiu recursos públicos aos milhões. Mas uma coisa boa ela trouxe. Ela jogou luz no Senado, mostrando para a gente o nível baixo, rasteiro, mesquinho, pobre e desonesto, intelectualmente falando, de muitos dos senadores que compõem aquela casa. Entre eles, o senador do meu estado, estado do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Esse senador foi eleito pela maioria dos eleitores do povo capixaba. Eu não votei e fiz certo por conhecê-lo. Acabou chegando ao seu primeiro mandato, estreando na vida pública como senador da República. Ao chegar em Brasília, ele não mostrou para que foi e se revelou não estar à altura do cargo. Um senador da República, todos sabemos que a missão dele é defender e representar o estado do qual ele foi eleito. Mas o senador Fabiano Contarato fez ao contrário. O seu comportamento como senador é pobre, rasteiro, mesquinho, é pífio. Eu diria que ele não está nas condições e não reúne essas mesmas condições para carregar consigo esse título tão nobre que é ser senador da República. No exercício do seu mandato, ele não defende o Espírito Santo. O que ele faz é exercer o seu ódio, baseado no seu espírito de vingança, na sua paixão cega e antipatia injustificável contra o nosso presidente e, naturalmente, contra o nosso país. Ele tem verdadeira tara por perseguir o presidente. E o mais engraçado, que enquanto ele persegue, gasta o seu tempo perseguindo um presidente honesto, como o presidente Jair Messias Bolsonaro, que comprovadamente só quer o bem do nosso povo e do nosso país, esse mesmo senador fica tietando, paparicando, fazendo mimos naquele que foi e é o maior ladrão da história da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem não já viu imagens dos dois nas redes sociais, trocando juras, olhando fundo um no olho do outro? Não digo como pessoa, porque eu não o conheço, mas como parlamentar, como senador da República, representante do meu estado, Fabiano Contarato é uma vergonha. Como senador, é uma vergonha. E não está à altura do cargo que ocupa. E no meio a tudo isso, lamentável é que o mandato de senador, ao contrário dos mandatos de presidente, governador, deputado federal, estadual, prefeito e vereador, o mandato de senador são de 8 anos. Aí imagina o nosso querido estado do Espírito Santo e o Brasil, de uma certa forma, ter que tolerar um senador com este comportamento tão pífio, tão pobre, tão pequeno e rasteiro. Para tanto, e por último, ele, como membro da CPI da Covid, tentou botar num relatório que o presidente
Jair Bolsonaro fosse enquadrado, indiciado por genocídio contra povos indígenas. Olha só a loucura desse homem, o desequilíbrio dessa pessoa, o despreparo desse senador. Aqui, neste comportamento e neste ponto, ele mostra que ele não tem comportamento com a verdade, não tem compromisso com a verdade. E que dá a sensação de estar agindo de forma desonesta, intelectualmente falando. Querer atribuir ao presidente Bolsonaro a culpa por tudo que vem acontecendo na pandemia, os óbitos, ou é de uma ignorância muito grande, ou é de um mau caratismo desmedido, uma coisa ou outra. Eu não vejo essa sanha louca, essa brabeza do senador Contarato quanto à corrupção praticada pelos governadores e prefeitos nos estados e nos municípios. A exemplo do consórcio do Nordeste, que consumiu 50 milhões sob a alegação de compra de respiradores, sendo que não chegou um respirador. E esse respirador foi comprado em casas inadequadas, casas que trabalham produtos à base de marihuana. Então, o povo capixaba, o povo do meu estado, no ano que vem, 2022, tem que estar mais atento. Tem que estar mais atento. Eleições gerais no ano que vem. Para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Nós temos que atuar de maneira mais exigente e não votar em fanfarrões, oportunistas, paraquedistas, como Fabiano Contarato. O que Fabiano Contarato faz como senador é pirotecnia demagógica. E eu não sei a quem ele pensa que engana com esse comportamento. Mas fato é que, na hora certa, no momento certo, sobre a luz da legalidade do processo político, ele vai ter a resposta que ele merece. Porque as urnas não perdoam e os eleitores punem. Minha amiga e meu amigo de todo o Brasil, não votei em Bolsonaro, melhor dizendo, não votei em Fabiano Contarato, mas por ser capixaba, eu peço desculpas pelo nosso povo ter mandado esse senhor para Brasília para fazer o que está fazendo, prestando um desserviço à nação, fazendo o papel de palhaço. Mil perdões. Mil desculpas em nome do povo capixaba. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.